Vamos lá, alunos. Mais uma aula remota, estudando ainda a história do Brasil e agora já estudando o fim da Primeira República Brasileira. Então nós vamos estar estudando o tema o fim da Primeira República e a Revolução de 30. Tá? Nós vamos estar estudando o período entre 1910 a 1930. Por que este período? Porque é o período em que se intensifica os questionamentos sobre a organização e a estrutura política que se instala nessa república. Tá? Portanto, nós já estudamos como foi a instalação dessa república. A República Brasileira ela foi inaugurada através de um golpe de Estado que depois Dom Pedro II e a instauração dessa república ela vai se dar de maneira antidemocrática, porque ela afasta o povo do debate político. Ela apenas utiliza o povo para manter o poder, certo, nas mãos da elite agrária brasileira, principalmente a elite de cafeicultores de São Paulo. Nós não temos que esquecer isso, né? Com a instalação da república, o poder se desloca para a mão da elite cafeicultora de São Paulo, que vai se alternar na presidência da República com a elite cafeicultora e pecuarista de Minas Gerais. Tá? Então essa estrutura política que nós vamos chamar de café com leite, né, porque representava o café de São Paulo e o leite de Minas Gerais, passa a ser questionada a partir de 1910. Tá? E na década de 1920, esse questionamento se intensifica. Tanto que no final da década, a estrutura política republicana é substituída por uma nova forma de governo. Né? Então termina a política do café com leite e vai inaugurar-se a Era Vargas, período de 15 anos que Getúlio Vargas vai governar o Brasil, entre 1930 e 1945, certo? Essa estrutura política da República Brasileira, a qual colocava o poder político nas mãos das elites, ela era garantida pelo que nós vamos chamar de política dos governadores. O que era a política dos governadores? Tá? Era um acordo em que as oligarquias regionais tinham entre si para garantir a vitória eleitoral do candidato oficial da presidência, ou seja, o atual presidente dava apoio aos governadores dos seus estados para que eles elegessem os seus indicados e os governadores davam apoio ao presidente para que ele elegesse o seu candidato para a presidência da República. Tá? Essa estrutura que nós vamos chamar de política dos governadores era garantida pelo que nós vamos chamar de voto de cabresto, ou seja, as oligarquias locais obrigavam, né, o eleitorado dessas regiões a votarem nos candidatos indicados por ela. Chefes políticos locais do interior, chamados coronéis, faziam muito isso, né? Obrigar que o eleitorado local votasse no candidato a qual ele estava indicando. Então, a política dos governadores tem como base de sustentação o coronelismo, o voto do cabresto, que aqui está sendo mostrado nessa figura embaixo do que nós estamos analisando. Né? O eleitor chegando, né, sendo puxado como um cavalo para o voto. Tá? Então, esse acordo ele colocava os estados de Minas Gerais e São Paulo se alternando na presidência da República Brasileira. Por isso também nós podemos chamar para esse período da República como República do Café com Leite, né, como já mencionei anteriormente. Em 1910, a partir de 1910, nós vamos ver essa política do café com leite começar a vazar água,
a dar espaço para questionamentos. E o primeiro teste disso, o primeiro evento disso vai ser nas eleições de 1910, devido à morte do candidato oficial do governo para presidente, que era o governador de Minas Gerais. Ele morreu em 1808 e houve discordância entre as oligarquias dos vários estados do Brasil sobre o novo nome indicado, certo? Esse novo nome foi Hermes da Fonseca, que já havia sido presidente do Brasil ainda no final do século XIX, na década de 1890. Era um ex-militar, ele era um marechal já aposentado, mas foi recusado por parte dessa oligarquia agrária brasileira e que questionou a sua indicação. Então, claro que isso desagradou as Forças Armadas. Tá? Tanto que nós vamos ver um outro elemento de desgaste da política da Primeira República foram as crises cíclicas e flutuantes da economia do café. Nós temos que entender que a economia do café ela era a base da economia brasileira até então. Nós estudamos isso na aula passada. Nós vimos que foi a flutuação da economia do café que fez com que parte da elite cafeicultura começasse a investir na industrialização. Tanto que São Paulo vai ser o baluarte dessa industrialização. E vimos que o governo brasileiro, dominado pela elite do café, através do Acordo de Taubaté, tentava evitar os prejuízos da economia do café ao comprar o excedente do café que não era exportado para o exterior, para o mercado internacional. Portanto, o convênio de Taubaté teve algum êxito, mas não impediu a decadência da economia cafeeira, que tem o seu golpe final em 1929, quando os Estados Unidos entraram em crise econômica e levar o mundo inteiro para a decadência econômica. Portanto, a década de 1920 ela é marcada por uma crise econômica, e essa crise econômica ela intensifica as críticas às estruturas da República Brasileira. Tanto que, no início dos anos de 1920, nós temos um movimento intelectual artístico que vai ter como princípio o questionamento da sociedade brasileira daquele momento, que nós vamos chamar de modernismo, que vai ter o seu ato inaugural no Brasil na Semana de Arte Moderna de 1922, ocorrido no Teatro Municipal de São Paulo. São Paulo é uma cidade extremamente modernizada no Brasil naquele momento, certo? E o modernismo ele vai questionar os padrões culturais e artísticos da cidade brasileira até então, baseada no darwinismo social, baseada na lógica do branqueamento da sociedade. E ao contrário, os modernistas vão valorizar a cultura nacional, vão valorizar o elemento afro-brasileiro, tá? Tanto que surge no movimento modernista a chamada ala antropofágica, que diz que é preciso pegar a cultura estrangeira e transformá-la para os elementos nacionais. Um outro aspecto dessa crítica da intelectualidade brasileira vaza para a questão política, Essa intelectualidade que tinha na crítica cultural é também uma crítica política, Acusa o sistema eleitoral brasileiro de ser um sistema corrupto e viciado, de manipulação essa que garantia a manutenção dessa antiga e carcomida elite. Então essas questões políticas elas vão influenciar outros setores da sociedade, como o Exército Brasileiro, mais especificamente a baixa oficialidade do Exército Brasileiro, a qual nós vamos chamar de tenente.
Então, essa influência da crítica política no exército brasileiro vai gerar um movimento que nós vamos chamar de tenentismo. Né? O tenentismo, como eu estou falando, é influenciado pelas críticas sociais da intelectualidade brasileira e, consequentemente, essa baixa oficialidade não está só discutindo questões internas do Exército, questões internas das Forças Armadas, como foi, por exemplo, a revolta da Chibata, que ocorreu em 1910, que questionou, certo, castigos corporais, né, que são resquícios do período em qual existia a escravidão no Brasil, né? Os recrutas eles são negros e mestiços. A oficialidade do Exército e das Forças Armadas em geral é branca. Então, a revolta da Chibata ela é um questionamento dessa estrutura hierarquizada, étnica, racista, tá? E, consequentemente, é um dos primeiros movimentos. Ela vai ocorrer na Marinha, vai ocorrer no Rio de Janeiro, quando a tripulação de 2 navios, de 2 encoraçados, o encoraçado Minas Gerais e o encoraçado São Paulo, essa tripulação captura, né, se amotina e captura esses 2 navios e exige reformas no tratamento dos recrutas. Aqui está, né, um pôster, tá, sobre a revolta da Chibata em 1910, que foi liderada pelo marinheiro João Cândido, né, um marinheiro negro, tá? Então, e foi um questionamento sobre o fim dos castigos físicos na Marinha. Essa revolta acabou, obviamente, em repressão do governo aos amotinados, que foram presos, torturados, certo? Sofreram todos os maus tratos possíveis pelas autoridades da República Brasileira. Portanto, os tenentes, já na década de 20, né, já estão suplantando esse debate apenas interno, né? Então, eles acusam a estrutura política brasileira daquele momento de ser uma estrutura viciada e corrupta. Então, é preciso moralizar-se. Tanto que nós vamos vendo movimentos dentro dessa oficialidade brasileira. Em 1918, o chamado Levante dos 18 do Forte de Copacabana. Esse levante, ele foi fotografado, né? 18 soldados mais um civil tentaram chegar ao Palácio de Governo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil até então, certo? Para tentar depor o presidente daquele momento, que era Venceslau Braz. Foram impedidos, alguns mortos e os outros presos. Em 1924, nós temos agora o maior movimento tenentista que ocorre. Ele ocorre até 1926. Né? Então, nós vamos ver em São Paulo e Rio Grande do Sul 2 rebeliões dos tenentes, na tentativa de derrubar o presidente daquele momento, que era Arthur Bernardes. Tá? E não conseguiram derrubar Arthur Bernardes, e essas duas rebeliões de São Paulo e Rio Grande do Sul se juntam, certo? Formando o que nós vamos chamar de Coluna Prestes, que vai percorrer durante 2 anos o interior do país, se refugiando em 1926 na Bolívia. O tenentismo ele vai voltar a atuar quando tiver a luta armada da Revolução de 30. Aqui está uma foto dos comandantes da Coluna Prestes, certo? Um pouco antes deles se dissolverem na Bolívia. Dos que estão sentados, Prestes, Luiz Carlos Prestes, é o penúltimo dos que estão sentados da direita para a esquerda. É o que está com uma camisa escura. Entre todos que estão com camisa branca, um que está com uma camisa escura sentado. Esse é Luiz Carlos Prestes, que foi
a liderança da coluna Prestes, que lutou durante 2 anos no interior do país contra a oligarquia agrária desse país. O golpe definitivo na República Oligárquica Brasileira se dá nas eleições de 1930, quando definitivamente se rompe a política do café com leite, na medida em que o presidente daquele momento, o Washington Luiz, ao invés de indicar um candidato de Minas Gerais, indicou um outro paulista, Júlio Prestes. Isso vai fazer com que o Partido Republicano de Minas Gerais se junte a outras oligarquias descontentes com o governo e monte uma frente única chamada Frente Liberal, a qual tem como nome da oposição Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas passa a ser o candidato de outras oligarquias para romper a política do café com leite. Tá? Então, a Aliança Liberal, essa frente de oposição ao candidato oficial Júlio Prestes, é derrotada nas eleições de 1930. Só que a Aliança Liberal acusa que foram eleições fraudulentas. As eleições que deram a Júlio Prestes a vitória foram eleições fraudulentas. E um fato político, um fato social acaba possibilitando que surja um fato político, né? Foi o assassinato de João Pessoa, que tinha sido candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas. Ele foi assassinado na Paraíba, ele era paraibano, foi assassinado na Paraíba, e a oposição acusou de ter sido um crime político. Esse fato vai ser utilizado pela oposição ao governo para se amotinar, fazer um levante e derrubar o Washington Luiz. Portanto, em 1930, o Washington Luiz é o último presidente da República Velha Brasileira. Foi derrubado pela Revolução de 30, a qual vai colocar no poder Getúlio Vargas, iniciando aí 15 anos de governo de Getúlio Vargas, que vai até 1945. Então, gente, mais uma aula encerrada. Ficamos por aqui. Até mais.